Muito bem, a paz do Senhor, meus irmãos. Aqui hoje com o assunto da nossa revista da Escola Dominical, a verdadeira identidade do cristão. Assunto bem interessante aí como subsídio para os professores que estão aí empenhados nesta batalha maravilhosa, que é árdua, mas compensa pela vontade que nós temos e pelo prazer de ensinar, né? Então, vou deixar algumas dicas aí aos professores. Sempre é bom você, quando estiver dando aula, sempre usar assim um tom de voz que seja de acordo, né? Não gritar muito e nem falar muito baixo. Se usar o microfone aqui, usa o microfone um pouquinho abaixo do queixo, sempre, pelo menos uns 2 dedos aqui, porque às vezes a pessoa usa o microfone muito perto da boca. E outra coisa importante é nunca olhar para o teto da igreja nem para o chão, mas sempre olhando para os seus alunos, né? E mostrando firmeza nas palavras, no ensino, até para ter mais segurança, né? Essa é uma coisa muito importante. Uma outra dica que eu sempre deixo para os irmãos é nunca pregar na IBD, porque a IBD é domingo de manhã, então uma pregação ela pode soar um pouco fora do tom para os ouvidos que estão sensíveis pela manhã. Então, estatisticamente, nós não gostamos de ouvir som alto pela manhã. Então, uma revista da Escola Dominical, bem ensinada, é muito edificante, né? E sempre, se você não quer ler o conteúdo da revista, pelo menos cite os tópicos para o seu aluno situar, porque senão, não usando a revista e não falando o assunto, por exemplo, a verdadeira identidade do cristão é o assunto. Então, esse deve ser o assunto a ser tratado. Não dá para chegar na sala e dizer assim, ou na igreja, irmãos, vamos fazer de conta que o texto hoje é outro, que é outro título. Não dá para mudar, tem que ser o que está aqui, porque ele está organizado didaticamente em uma sequência para que pedagogicamente o aluno possa ser edificado. É muito importante isso. Então hoje nós vamos falar da verdadeira identidade do cristão, que vai ser a próxima aula, né? O textuário é Mateus 7:21, e a verdade prática diz: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. Aí primeiro nós vamos tratar aqui sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus, são aqueles que professam, mas não executam, não praticam. E nós corremos esse risco de ser cristãos com ótimos discursos, com muitos pregadores bons, eloquentes, convincentes, mas com uma prática do que está sendo falado muito baixa. Então esse era um problema que havia na época em relação aos fariseus, que tinham um discurso muito eloquente, convincente. Jesus diz em Mateus 23 que eles estavam assentados na cadeira de Moisés, mas eles não praticavam aquilo que eles ensinavam. Por isso que o próprio Cristo vai dizer em Mateus 23, vocês devem fazer o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então, por eles não terem essa prática no exercício da pregação, é que Jesus vai falar muitas das palavras que estão aqui no Sermão do Monte. Jesus, ele profere esse Sermão do Monte, dos seus principais objetivos era distinguir os seus discípulos dos escribas e fariseus. Por isso, quando ele fala da oração, não façai como os escribas e fariseus. Quando fizeres a tua esmola, não faça como os escribas e fariseus. E a vossa justiça não exceder aos dos escribas e fariseus, de modo algum entrará no reino dos céus. Então, é que tem que haver essa distinção. Daí Jesus vai dizer, como eles proclamavam que o fato de você professar o nome, no caso o nome do Senhor, já era digno de salvação, Jesus vai dizer logo no início do texto que nós vamos tratar aqui, que é Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai. Então não basta gostar do Evangelho, não basta falar do Evangelho, nem ouvir o Evangelho. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai envolve renúncia. Até eu estava ouvindo uma frase muito interessante essa semana, que dizia assim, ó, Jesus, ele não nos aceita do jeito que nós somos. Jesus, ele não nos aceita do jeito que nós somos. Porque se ele aceitasse nós do jeito que nós somos, para que pregação? Para que ensino? Para que edificação? Para que redenção? Para que justificação? O que acontece, que é uma maravilhosa graça, é que ele nos recebe do jeito que nós estamos, mas ele não aceita que nós fiquemos do jeito que nós chegamos. Então ele nos recebe, mas ele não aceita. Por isso que a gente está em constante lapidação. O ouro, a prata, pedras preciosas que estão na natureza,
tem que passar pelo processo de lapidação. E essa lapidação é isso. Jesus vai tirar a escória de nós, a sujeira de nós, para que a gente possa se tornar o que Ele quer que nós sejamos. É o que Paulo diz, para que cheguemos à estatura de varão perfeito, pelo aperfeiçoamento. Nós vamos nos aperfeiçoando. Ele não aceita nós do jeito que nós somos. Ele nos recebe do jeito que nós somos e nos coloca na escola da santificação. Legal, né? Então aí nós vamos falar sobre isso, a importância, né, de não só professar o nome do Senhor, que será a próxima aula, fazer a vontade do Pai, que é uma coisa muito importante, que é a prática, e depois sobre os alicerces. Não basta só ouvir, né? Aí na questão de ouvir, você pode usar o exemplo de 2 Reis 22:11 para incrementar a sua aula. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, porque quando ele ouviu, causou arrependimento, né? Que é 2 Reis 22:11. Você pode usar também Atos 2:37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Quando eles ouviram o quê? A pregação de Pedro, na unção do Espírito, eles perguntaram: e agora, o que a gente faz? Aí Pedro vai dar a receita que eles precisavam ali. Então, o poder de ouvir a palavra de Deus na transformação é um pontapé inicial. É ali que começa a nossa santificação, né? E Jesus ele não vai falar só apenas ouvir, ele vai falar que a gente precisa ouvir e praticar, né? Porque as características dos fariseus, eu até separei aqui um material para falar para você, você pode fazer a sua anotação, né, nessa pré-aula e trazer na sua congregação, lá na sua classe. Característica de fariseus que está em Mateus 23. Primeiro, eles não vivem o que pregam, versículo 3. Eles pesam a cruz dos outros e não levam as suas próprias, que é o versículo 4. Fazem tudo para aparecer, que é o versículo 5, não sei se você já viu alguém assim. Aparentam muita santidade, né, com seus filactérios e franja nas vestes, que é o versículo 5. A filactério era um pedaço de couro que estava escrito uns mandamentos que está lá em Deuteronômio, que eles ostentavam, né, como se eles fossem os guardiões da lei de Deus. E as franjas nas vestes eram um bordado que era feito no final da túnica, logo lá embaixo, que representava os mandamentos, ou a guarda dos mandamentos. Eles faziam tudo para aparecer, mas não praticavam. Eles queriam sempre ser os primeiros, que é o versículo 6, eu estou falando de Mateus 23. Eles exigem reverência de todos, versículo 7. Tomam o lugar de Cristo e não querem se submeter a Ele, versículo 8. São soberbos, versículos 11 e 12. Ficam na porta do reino dos céus, não entram, e não deixa os outros entrarem, essa é a característica de fariseu. Intercede em troca de favores, eu vou orar por ti, mas vê se você paga a oração, né? Ou então, como alguém disse, eu vou orar pela tua empresa, aí o empresário diz, não, eu não quero que você ore. Aí eles, então, agora eu vou orar para Deus amaldiçoar. Ou então, se você não me pagar, eu vou retirar a bênção que eu ministrei. Tem gente assim, que vende oração. Ganham discípulos para si, não para Deus, versículo 15. Valorizam coisas materiais em detrimento das espirituais, versículos 16 e 22. São extremistas, ou seja, radicais, né? Mas negavam o amor e a misericórdia. Eles valorizam somente o exterior, mas o interior deles está podre. É o que Jesus fala de sepulcro caiado, que é aquele sepulcro pintado com cal por ocasião da Páscoa. Ficava branco, ficava lindo, mas por dentro continuava a mesma podridão. Por isso que Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Eles ajudam a matar e vão no velório chorar, que é versículo 29 até o 33. Eles se lamentavam que pessoas foram mortas, mas se eles estivessem lá, eles tinham ajudado a matar também. É como aquela mulher pega em ato de adultério, né? Foi trazida para Jesus na intenção de condenar Jesus com o adultério dela, mas o homem que cometeu o adultério com ela nunca foi encontrado. E por último, eles são matadores de profetas. Essas são as características dos fariseus que você pode anotar aí, que é o versículo 34. Aí Jesus vai falar logo no tópico seguinte, que é a continuação do nosso texto, o homem prudente eu assemelhá-lo-ei, né, ao que cava e põe a casa na rocha. Então ele é uma casa, não é ostentação. Em segundo, ele não tinha preguiça de cavar. Então, para quem tem preguiça de cavar, desculpa é o que não falta. Então, quando Jesus diz que o homem que ouve as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que escavou. Então, para escavar não pode ter preguiça. Para a gente poder viver a prática do que Jesus ensinou, não podemos ter preguiça. Precisamos praticar aquilo que a gente já aprendeu de Jesus
E isso é colocar a casa sobre a rocha. Diferente dos discípulos dos fariseus, que eles se firmavam em quê? Aparência. Então, a aparência, ela é muito frágil. Não é um campo de fundamentação. Não é algo que vai ser duradouro, permanente. É algo transitório, temporário. Porque dependendo da ocasião, veste uma roupa diferente, né? E aí mostra-se muitas faces da mesma pessoa. E Jesus está dizendo que desse jeito não vai ter, não tem como. E outra coisa a respeito dessa casa é não ter pressa para construir, porque quem faz sobre a areia está com muita pressa. Então, a pessoa às vezes por querer crescer ou querer ser, ela se apressa. E a Bíblia diz que quem se apressa erra o caminho. E os ditados que a gente tem por aí, né? O apressado come cru, o apressado se queima porque come quente. E a gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição. E o apressado faz a casa na areia porque ele é do tipo assim, Eliel, dá um livro aí que vai resolver meu problema. Me dá aí uma apostila que isso vai me derrubar o conhecimento em cima de mim. E não é assim, a vida com Deus é diferente, é uma escola que a gente entra lá na primeira série, a gente vai fazendo segundo ano, terceiro ano, a gente vai se aprimorando, se aperfeiçoando. Não dá para querer que quem está na segunda série tenha o conteúdo dominado igual o que está na oitava, no nono ano. Não tem como. Então, cada fase a sua etapa e cada etapa o seu conhecimento. Então, dê tempo para o seu crescimento, para que o seu fruto não seja um fruto doente, né? Mas que seja um fruto compensador. Sobre a rocha, isso ali é Cristo, ninguém pode pôr outro fundamento, então é nele que estamos fundamentados. Era isso que Jesus está dizendo. Tira o alicerce humano e coloca o alicerce que é do próprio Cristo, não é? Ele é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E Pedro diz o quê? Que Jesus é a rocha que os edificadores rejeitaram. Porque o que se fazia na construção daquele tempo? Se procurava um lugar onde houvesse uma rocha, fazia-se análise dessa rocha, tirava-se um pequeno fragmento, batia com muita força com o martelo para ver se ela iria se desfragmentar. Se ela começasse a se fragmentar, não era o local ideal para a construção. Então eles rejeitaram aquela pedra, mas depois vieram à conclusão de que aquela seria a pedra ideal para colocar como esquina. O que é esquina? É a pedra fundamental, a pedra principal, onde ficaria o lugar de adoração. E aí construíram o templo sobre essa pedra, foi chamada pedra de angular. Aí Pedro vai destacar que Jesus é essa pedra angular, metaforicamente, figuradamente, e ele é posto por coluna. Os edificadores rejeitaram, como na própria história eles rejeitaram literalmente uma pedra, mas Jesus foi rejeitado pela escola rabínica da época, mas por nós, glória a Deus, Pedro diz, nós fomos aceitos por ele e colocados nele. Então, por isso que Paulo disse que nós somos pedras vivas de um edifício. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. É vivo, então ele pode pular do altar. Por isso que a gente precisa manter o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, só depois experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é esse o princípio. Às vezes a gente quer experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, antes de passar por uma transformação. Porque o texto começa, não vos conformeis. Porque quem se conforma não se transforma. Por isso que primeiro é não vos conformeis, mas transformai-vos, porque tem pessoas inconformadas, mas que não fazem nada para mudar. Eu não me conformo. Mas o que você faz? Eu não faço nada, mas eu não estou conformado. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis essa boa, perfeita e agradável. Só experimenta essa vontade de Deus quem está alicerçado na rocha, sobre ele. E aí são 3 situações, chuva, inundações e vento. Sopraram ventos, correram chuvas, houve a inundação nas 2 casas. Eu fiquei analisando esse texto, as 2 é exatamente igual os fenômenos. E são fenômenos naturais. Chuva, inundação e vento. São coisas naturais. Chuva, inundação e vento. As coisas acontecem naturalmente. Atrito, problema, desentendimento dentro da igreja,
Isso é natural. Onde tem ser humano, há desentendimento, sim. Só que quem está na rocha vai superar. Eu estou com a minha casa sobre a rocha, não foi o homem que me chamou, não foi o homem quem te chamou, e você está de boa. Agora, quem está com a casa sobre a areia, apenas segurando a aparência, porque estava com pressa e com preguiça, ou quis crescer rápido demais, ou não é o verdadeiro discípulo de Cristo que pratica o que ele ensinou, é muito fraco, é muito fácil de ser levado pelas facilidades. O evangelho da facilidade, o evangelho simplesmente que não exige renúncia alguma, né? E aí é muito fácil de ser enganado aí pelos falsos profetas nos dias em que nós vivemos, né? Você pode ter muito motivo para não estar na casa de Deus, mas os motivos para estar são muito maiores, né? São muito maiores. Então essa é a lição de hoje. O assunto é sobre a questão de só proclamar o Senhor e não praticar o que Ele ensina, e chegar diante de Deus e se surpreender porque eu não te conheço. Expulsou o demônio? Expulsei. Né? Profetizei. Né? Fizemos muitas maravilhas? Muitas maravilhas. Engraçado, eu não te conheço. E é justamente essas três categorias aqui que estão no campo do sobrenatural. Pode acontecer de alguém ser usado sobrenaturalmente e não ser salvo, porque isso não é fruto, isso é manifestação. Fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é fruto. Isso aí não é dom. Então pode ser que alguém tenha muitos dons manifestados, mas não ter a prática da palavra. Então não se escandalize quando você, mas esse irmão pregava tão bem, mas essa irmã cantava, meu Deus, era tão bom ouvir. Mas infelizmente não é por aí que a coisa funciona. E isso é o que Jesus está falando. Muitas pessoas têm jeito, parecem-se que são, mas na realidade não são o que dizem ser. Né? É o que o próprio Cristo ensinou. Né? Aí Jesus, a nossa verdadeira identidade, é para Ele que nós olhamos e é nele que nós nos espelhamos. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar. Em meio a qualquer desavença, não adianta se queixar dos pecados dos outros, é para Jesus que a gente olha. Ele é o nosso alicerce, Ele é o nosso fundamento. E eu sempre digo uma frase muito interessante, que se Deus te deu um lugar, uma posição, Deus te deu uma capacidade, um dom, fique no lugar que Deus te deu e use o dom que Deus te deu. Pode alguém não gostar, pode alguém falar mal, fique ali, onde Deus te colocou. A sua ausência perde a preferência e abre espaço para a concorrência. Quem muito se ausenta deixa de fazer falta. Então, viva para fazer falta. Seja edificante e entenda que quem te chamou foi Deus. E seja firme. Representemos uma fé firme. Ele é, ou seja, firme. Não é o homem que você tem que agradar. Aplausos não virão, mas esse ensino de Cristo nos abaliza e nos fundamenta. E é nessa autoridade que nós cremos, é no Cristo da Bíblia que nós crescemos. Amém? Eu agradeço a atenção, espero que essa aula tenha sido de bom proveito e que todos sejamos edificados. Em nome de Jesus.